Diferente do que os diziam os rumores, estamos de volta. Voltamos. E eu vou tentar desse jeito aqui, né? Dei um jeito meio bosta. Mas vai ser o que a gente vai estar tendo. Deixa eu trocar aqui pra coisa de react. Foi. Enfim. Let's go assistir o vídeo do Super 8 sobre Mufasa, o Rei Leão. O pequeno leão Mufasa se perde Deixa eu só pausar e ver se tá alto. Calma aí. de sua família e vai parar numa região distante onde faz amizade com o... Beleza. Aqui agora. Ai, tem que dar F5. Peraí. Ai, tem que dar Agora F5. sim, calma. Calma! outro leão filhote, o Taka, que é Peraí. Ai, tem que dar Agora F5. sim, calma. Calma! outro leão filhote, o Taka, que é Tá, não tá tão alto, não. Dá pra baixar um pouquinho. herdeiro de uma linhagem. E aí O eu acho que pequeno fica leão tranquilo. Mufasa se perde Se vocês de tiverem sua muita família dificuldade e vai de me parar ouvir, numa região distante vocês onde faz avisam aí no chat, amizade com por outro favor. leão filhote, o Taka, Enfim, vamos que voltar é do começo, agora o pequeno sim. leão Mufasa se perde de... O pequeno leão Mufasa se perde de sua família e vai parar numa região distante onde faz amizade com outro leão filhote, o Taka, que é herdeiro de uma linhagem real. Porém, anos mais tarde, quando o território dele sofre uma invasão por uma alcateia hostil, os dois jovens leões são obrigados a se unir a outros desgarrados numa aventura em busca de um paraíso lendário. Olá, leões aventureiros! Olá, leonas aventureiras! Eu sou Otávio Geist, é o Super 8 e hoje chega aos cinemas a primeira continuação dos live action da Walt Disney. Quer dizer, frequência de uma animação que busca o realismo, mas você entendeu. E pudera que tá tendo continuidade, né? Já que o primeiro Rei Leão bateu a incrível marca de 1 bilhão e 662 milhões de dólares nas bilhetérias. O que indicou ao estúdio que é muito vantajoso continuar investindo nessa franquia. Se vai dar bom financeiramente, o que viabilizaria outros filmes dessa franquia, a gente deve descobrir nas próximas semanas. Por enquanto, o que eu posso dizer é se eu acho que estamos diante de uma grande obra e que valores e outros nem tanto ela apresentaria. Jaelson, beleza, então apenas mente sim, bora! O personagem que cospe na cara do perigo é o Scarro? O protagonista é um bovino porque Mufasa a vaca? No Coisa de Nerd, a rainha Nilce e o Rei Leão? Tudo isso e muito mais, agora! Eu não gosto de alimentar expectativa a respeito de um filme para evitar criar um material na minha cabeça que, se não for correspondido, só vai me trazer decepção. Porém, sendo humano e, portanto, falho, ao entrar em contato com o material promocional de Mufasa, o Rei Leão, eu não consegui evitar de alimentar dois pré-julgamentos. Felizmente, para minha experiência, eu acredito que foram pré-julgamentos positivos e que ainda se concretizaram. O primeiro diz respeito à atenção dos realizadores quanto a uma das maiores contestações que o remake de O Rei Leão de 2019 recebeu. Me refiro à busca pela fidedignidade extrema dos personagens animais que acabou por eliminar quase que por completo suas expressões, dificultando assim uma maior conexão do público com eles. Do jeito que tava, parecia mais uma tentativa de encaixar uma história num documentário do Animal Planet. Sim, impecável concordo. Tecnicamente e uma conquista de efeitos visuais de deixar o nosso queixo estatelado no chão ao compor animais com visuais, movimentações e texturas irretocáveis. Já artisticamente, me pareceu faltar sensibilidade para notar a emoção limitada dos personagens. O cheiro da cozinha da cozinha não, da comida que meu vizinho tá fazendo tá muito bom. Eu preciso comer alguma coisa, socorro. Entretanto, desta vez, desde os trailers preliminares, já deu para perceber que a direção aceitou um pouco mais a natureza fantasiosa do projeto e permitiu que os bichos tivessem expressões. Afinal, eles já estão se comunicando verbalmente, não só entre si, mas entre outras espécies, que mal haveria em colocar eles para se comunicarem facialmente também, não é verdade? É verdade. Então, se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor Eu não aqui na tenho sua prêmio. conta na hora.
Gostei muito desse aprimoramento aqui em Mufasa. Pelo menos os leões e o Mandril, que é o Rafiki, que dominam a narrativa, puderam comunicar mais seus sentimentos através dos olhares. Medo, imponência, vergonha, ódio, paixão, alegria, tristeza, orgulho, decepção, confiança, desconfiança. Para tudo isso, houve aquela maior modulação de suas carinhas que a gente sentiu falta no filme anterior. Até ao Zazu, que mesmo faltando um pouco mais de expressividade facial, dado o fato dele ser uma ave e ser difícil de modular expressões faciais, deram um pouco mais de malemolência, permitindo que ele se tornasse um pouco mais cativante e comunicativo corporalmente. Agora, eu só não creio que esse acerto tenha se estendido ao Timão, que é pequeno e acelerado e não dá pra ver muito bem, e ao Pumba, cuja anatomia não favorece mesmo a expressividade, sem que os realizadores aceitassem cair de cabeça na fantasia. O que não aconteceu aqui, mas que eu mesmo não me oporia, pois eu acho que tinha muito espaço para ir um pouco além, sim. Se são animais completamente criados digitalmente, não vejo mal algum em aproveitar a liberdade que tal técnica proporciona para deixar eles soltarem toda a emoção facial e corporal que eles podiam soltar, sem todo esse apego ao Esse realismo cara e é naturalismo muito- que, neste caso, limita a emoção da obra. Meu Deus, pera. Principalmente Esse cara é muito eloquente, eu sinto que eu não consigo adicionar nada no que ele tá falando, porque ele é muito didático e muito. Tipo, ele fala muito bem, as coisas que ele fala fazem muito sentido. Então eu não sei nem o que adicionar. No momento, não vou adicionar muita coisa. Além de que eu realmente gostei do redesign dos leões especificamente. Achei que deu mais personalidade a eles. Mas fora isso, não tem nada a adicionar, ele tá falando muito bem. tratando de um filme musical, pois esse fator abre margem para momentos visualmente mais viajados. Oportunidade que a animação clássica aproveitou, mas o remake de 2019 não. E agora em Mufasa, se eu notei um avanço no quesito expressividade, como eu já falei, no aproveitamento dos números musicais, para mim preservou aquele mesmo paradigma do filme anterior, aquele alto limite provocado pela busca incessante do realismo. Claro, há canções que não demandam de uma coreografia mais mirabolante ou de devaneios visuais. Basta colocar os bichinhos cantarolando enquanto se olham ou correm e tá tudo certo. Porém, ao fazer isso em todos os números musicais, inclusive aqueles mais enérgicos, acaba derrubando o filme numa repetição que, por sua vez, leva à monotonia. É aquilo que eu falei no vídeo do filme anterior. Estão lá os personagens cantando enquanto só fazem correr pra lá e pra cá pela savana. Uma pena que novamente tenham caído Concordo. nisso. Porque Eu não gostei das músicas e os números musicais também, tipo, não foi nenhum marcante o suficiente pro número ter me feito gostar da música. Aquela primeira música, Milele, man, são boas não as tem músicas. nada. Não creio que chegue naquele patamar icônico das canções de O Rei Leão e nem no patamar que o próprio compositor As músicas são boas? São boas. Se encaixam com a narrativa e com o tom da obra pra fazer um musical, eu não acho. Eu, como conhecedor de musical, né, fiz aí curso e tudo mais, não não consigo ler as músicas como. É porque no musical a gente tem um negócio que é assim. É aquilo de quando você sente que as palavras não são o suficiente pra falar o que você tá sentindo, você canta. E quando a música não é o suficiente, você dança. É, E eu não senti isso em Rei Leão. Eu não senti que foi uma obra pensada em ser um musical. Então, que as músicas faziam sentido narrativamente. A sensação que eu tive é que foi um. O que eu tava pensando? Que foi um filme que foi escrito ponto e que adicionaram as músicas depois sem muito pensamento. Dito isso, não me desceu muito, não. Os números musicais, nem as músicas em si.
daqui de Mufasa, Lin-Manuel Miranda, já alcançou. Mas muito me agradam os arranjos com grande riqueza de instrumentos, enquanto preserva ainda uma sonoridade que remete à África. Muito me agradam os coros, muito bem posicionados para intensificar a emotividade da música. E muito me agradam também os duetos propostos pelo compositor, com vozes que se intercalam, às vezes se cruzam, mas sem jamais prejudicar o balé sonoro, sacomé? De modo que me pareceram enfraquecidas por sonorizar momentos com uma coreografia de cena sempre tão contida. Não. Justo. Porque essa camiseta Tech Modal Talvez é melhor isso do que possa ter todas sido que você já realmente viu. E você não vai Meu acreditar. problema com os Que a números, direção de Barry Jenkins seja sem inspiração. Quer dizer, para os momentos com os números musicais. musicais eu achei sim. Mas para os demais momentos de movimentação, de agitação, como nas sequências de aventura e ação, eu acredito que ela tem fortes atributos. Mufasa, o Rei Leão, é um filme enérgico que nunca parece descansar. Aí para isso, Jenkins está sempre tirando um recurso novo da cartola e sempre arruma um jeito de transicionar bem para que a firula se adeque bem à levada geral. Desta forma, além de uma condução digna na busca do espetáculo e da alucinação, enquanto filme de ação e aventura, a gente também pode apreciar Falando sobre ainda as cenas de ação, eu só não gostei das GoPro. Tem algumas cenas que os leões estão correndo e parece que eles estão com aquela câmerazinha assim na frente, na cara deles, sabe? Isso eu genuinamente desgostei. planos subjetivos, mostrando a visão de determinado personagem, close na cara do leão, Isso. como se tivesse uma câmera de aventura presa a ele, Nossa, uma câmera que não mergulha gostei, e não gostei, emerge de da verdade. água durante as sequências aquáticas, aquele efeito de câmera dolly zoom, em que o zoom é dado enquanto a câmera se afasta, gerando uma distorção na profundidade do enquadramento, o que serve até como uma referência à animação original, Mas quando olha. Simba percebe a manada de búfalos. E falando nessa cena, aqui Deus. também tem uma envolvendo manada, que Jenkins retrata com bastante proficiência, com planos altos e gerais, para que a gente tenha uma plena percepção do tamanho da encrenca, e planos baixos e próximos para que a gente sinta o peso das patadas dos elefantes e o risco que isso implica aos mocinhos. Agora, uma queixa que eu tenho a respeito das sequências mais atribuladas de Mufasa é que, enquanto os leões estão calados, foram muitas as circunstâncias em que eu tive dificuldade de distinguir quem é quem. Em especial, essa confusão aconteceu com o Mufasa e o Taka, que até tem certas diferenças físicas, mas a depender da atribulação das cenas, elas acabam não sendo suficientes para uma Concordo. fácil distinção. Possivelmente essa é mais uma herança da intensa busca pelo realismo do filme. Eliminaram mais características próprias de cada leãozinho para naturalizar os bichos e tornar eles mais próximos do que a gente concebe como real. Mas, tirando isso, eu acredito que Barry Jenkins fez uma condução de gênero muito digna, principalmente se tratando do primeiro trabalho desse naipe do homem. Todavia, curiosamente, é na área em que ele até agora demonstrou uma maior expertise que Mufasa dá umas patinadas. Ou seja, no drama, acontece que essa frequência caminha de forma emocionalmente econômica demais, o que pode não dizer tanto respeito à direção, que me pareceu fazer o possível com o que tinha em mãos. O que eu acho que pega mesmo é que o que o diretor tinha em mãos era um roteiro frágil. Não que Sim. seja de todo mal, inclusive isso nos leva ao meu segundo pré-julgamento e que felizmente se concretizou. Pois se eu saí meio descontente da sessão de O Rei Leão de 2019 por ter visto uma versão mais fria de um filme que era excepcionalmente emotivo, pelo menos dessa vez eu veria uma história que não teria esse comparativo, já que buscava ser original. E eu digo buscava porque se o Rei Leão é fortemente inspirado em Hamlet, de William Shakespeare, Mufasa me pareceu em parte inspirado na história de Moisés. Sim, o Moisés bíblico de Os Faz 10 Mandamentos, sentido. o Príncipe do Egito. Pois veja bem, é um jovem plebeu que é levado para longe de sua terra pela correnteza de um rio. Ele vai parar num reino onde é jurado de morte e precisa sair numa peregrinação rumo a uma terra prometida. Oh, nossa, quer dizer então que Mufasa é um plágio? Não, assim como o Rei Leão também não é ao se inspirar em Hamlet. Talvez o Rei Leão seja um plágio do anime japonês Kimba, o Leão Branco, mas isso é assunto para outro momento. Por enquanto, para o nosso papo importa apenas que as inspirações e a repetição de ideias não necessariamente prejudicam a apreciação e o desempenho de um filme. E nos moldes de uma história protagonizada por leões, os roteiristas de Mufasa beberam da fonte de Moisés, mas compuseram o suficiente para que a gente pudesse chamar de uma história original, sim, com direito até a várias alterações e caminhos divergentes. Na minha opinião,
os problemas da trama de Mufasa definitivamente não estão na sua premissa, ou muito menos em sua estrutura, mas em seu desenvolvimento, que, retomando o que eu estava dizendo, é suave e simplificativo demais, até para uma aventura familiar da Walt Disney, gente. Na verdade, é tal qual as aventuras familiares mais bobas e esquecíveis do Uma coisa que eu discordo dele, claro que ele tem muito mais propriedade pra falar, e ele já estudou, e eu sou só um entusiasta de cinema. Mas eu acho que não só no ponto dramático, mas a estrutura, pelo menos ali do desenvolvimento do primeiro ato, ela tem umas coisas fraquinhas, assim. Acho que ela tem alguns problemas, principalmente no primeiro ato, assim. A estrutura do roteiro ali criada. Eu achei que, sei lá, não me desceu o ritmo do primeiro ato. Só isso. estúdio. Ou vai dizer que ainda hoje a gente costuma lembrar de Flubber, uma invenção desmiolada, ou Inspetor Bugiganga. A gente pode até esboçar uma simpatia nostálgica se viu esses filmes na infância, mas ainda assim são obras completamente esquecíveis e descartáveis por serem pobres de elementos e desenvolvimentos marcantes Adoro esse ator aí, eu descobri que ele matou alguém. Pois é. daqueles que costumam provocar emoções mais profundas no espectador. Pois, pra mim, esse é precisamente o caso de Mufasa, o Rei Leão, que talvez só escape do rápido esquecimento por contar uma história pregressa de personagens já conhecidos e queridos, e por se tratar de um projeto pertencente a uma franquia fortíssima da Walt Disney, que, se o sucesso financeiro se mantiver, não deve ser descontinuada tão cedo. Mas, tirando isso, há uma certa inconsistência incômoda quanto aos desenvolvimentos dos personagens, que são movidos à base de convenções básicas e do que havia sido previamente estabelecido nas obras anteriores. As motivações importantes para mover a trama são geralmente sustentadas por pilares satisfeitos em convencer tão somente o público infantil. Isso se vê na tomada de certas decisões, em especial aquela que faz o Taka mudar de comportamento. E nesse caso o problema que eu enxergo não está na mudança em si, mas em como essa mudança é repentina, baseada apenas em um gatilho só, mas sem haver qualquer mínima pista anterior. E essa fragilidade se vê também nas motivações de vida, como a dos vilões principalmente. Novamente, o problema não é a motivação em si, mas a realidade dramática que sustenta ela, que é praticamente inexistente. Por que os vilões são maus? Porque eles querem ser maus. Porque eles querem ser E maus. não há uma aparição sequer em que eles não precisem escancarar isso verbalmente e por meio de falas insuportavelmente pobres. E sabe por que isso incomoda tanto? Porque quando os personagens são óbvios dessa forma e falam de forma óbvia dessa forma, cada vez que eles voltam à cena, eles vão estar dramático e psicologicamente no mesmo lugar que antes. Eles não se movem, o que leva a uma inevitável repetição. E repetição, lembram? Leva à monotonia. Logo, quando os vilões aparecem aqui, uma vez que a gente percebe que eles não vão ter um mínimo desenvolvimento que ofereça qualquer tipo de complexidade, surpresa ou imprevisibilidade, é natural que a gente canse e tenha sono. Ah, lá vem eles falar aquela mesma ladainha de novo. Olha só como eu sou malvado, vou fazer malvadeza. Rar. Só que Mufasa, o Rei Leão, é um filme de 2 horas. Como é que pode ter faltado tempo para trabalhar melhor essas questões dramáticas? Bom, Eu senti que Mufasa foi um filme vazio. Foi de verdade isso que eu senti, assim. Eu acho que tem personagens muito interessantes. Uma moto passando aqui em casa, aqui na rua. Tem personagens muito interessantes, que contam histórias muito interessantes e tem relações entre si com um potencial muito interessante, mas que só entrega nada. que os principais motivos foram 2. O primeiro foi subestimar o público. Por ser um filme de criança, os executivos podem ter julgado que não precisaria de peso ou de um alicerce mais forte. Um equívoco, na minha opinião, e coisa que até a animação clássica se permitiu, sim. Ela até tem momentos mais tensos, sombrios e morte em cena. Aqui, isso parece que foi proibido. Acho que eu não vou o que espirrar. até prejudica a compreensão da história, porque em certo momento, por exemplo, o vilão aparece dizendo que o filho dele morreu. Mas como isso não foi mostrado ou sequer insinuado, a minha reação foi de... Hein? Morreu foi? Quando?
Será que eu cochilei? Não cochilei não. O filme só resolveu omitir mesmo, pra não melindrar demais a garotada. Quanto ao segundo motivo do porquê faltou um tempo para um maior aprofundamento dramático aqui, foi porque, pelo visto, os roteiristas precisaram atender uma alta demanda de referências. Se foi uma demanda dos executivos ou uma autodemanda, eu não sei. Só sei que o roteiro parece ter sido escrito com uma checklist do lado. Tem que fazer uma alusão à frase: tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Algumas vezes, foreshadowing, ou referência à cravada Sim. que o Scar dá na pata do Mufasa antes de matar ele. Algumas vezes, explicação da origem de elementos icônicos como o nome do Scar, tudo bem, nesse caso é compreensível, mas também o cajado do Rafiki e até a disposição da grande pedra palanque lá. Repetição de cenas icônicas, a da manada é uma delas que eu já Da falei. manada. Na verdade, a estrutura desse filme remonta a muitos momentos de O Rei Leão e a participação de personagens queridos, mesmo que eles não façam parte dessa história. Pois é, o roteiro deu um jeito de enfiar até o Timão e Pumba na parada. E talvez a gente não se incomode tanto graças ao carisma inerente da dupla, mas chega a ser perceptível como a narrativa precisa fazer pausas artificiais, às vezes até em momentos impertinentes, só para inserir mais algumas interações cômicas desses dois. Que te falar, nem sempre funcionam não, tá? Não. Porque o texto não tá tão inspirado assim em relação à piada. Mas enfim, apesar desses pesares, eu confesso que Mufasa me agradou mais do que o remake de O Rei Leão. Só lamento o filme não ter ido além nesse abraço à fantasia, pois digo e repito, espaço tinha. E sem comprometer o estilo de animação realista. De qualquer forma, sendo uma história original, sem a comparação pesando contra, acredito que tem aqui o suficiente para segurar o espectador com interesse. Até porque conta com momentos primorosos de ação e aventura, tem músicas muito empolgantes, são muito bacanas, muito belas, gostosas de ouvir. Em momentos musicais nem tanto, mas tudo bem. E por fim, conta uma história simpática. Desenvolvida de forma superficial e simplória? Sim, mas ainda assim, muito simpática. Desenvolvida de forma superficial e E simplória, essa o que eu é a acho minha que pra reação mim quando foi o assisti ao que filme. mais me Então é isso, mais um fez Super 8 ficar tá chegando no final. Fico desgostado muito grato pela em atenção de relação ao vocês. filme. Muito obrigado, até a próxima aí. Tava pensando aqui, quando será que se passa a história de O Rei Leão e Mufasa? Será que é contemporâneo? Será que se passa, sei lá, 2000 anos no passado? Será que é no futuro? Ô Imaginago, responde aí, essa daí, essa teoria aí. Já é? Aí ele vai dizer, eu já fiz. Chatão. Tchau. Você prefere ganhar Não. O... Vamos comentar. Aqui, é contemporâneo. Imaginago respondeu. Pega a série do Timão e Pumba. Pega a série do Timão e Pumba como referência, em que eles viajam para vários lugares do mundo em tempos atuais da época. Que legal saber disso. Adoro seus vídeos. Você pode deixar um comentário. O que eu ia falar? Ah, eu também gosto muito do Imaginago, mas como o conteúdo dele é mais fazer teoria e dar explicações mais a fundo e tal, eu achei que não seria um bom canal pra trazer aqui pro estilo de vídeo que eu queria fazer. Então, vamos pra agora Isabela Boscov. Nossa linda. A essa altura eu já estou psicologicamente preparada para entrar no cinema e ver leões com aquela cara de leão de documentário de natureza da National Geographic falando. Agora, leão fotorrealista cantando e saltitando para parecer que está fazendo Eu esqueci que ela é hater de musical. Nossa, Isabela Boscov. uma coreografia, aí é um pouco demais para mim. Aí eu caio no vale da estranheza e não consigo mais sair dele. Sem problema. Mas claro que essa não é a única coisa estranha de um filme como Mufasa, o Rei Leão, Concordo. que já está em cartaz nos cinemas e que conta a história do pai do Simba e do tio dele, o Scar. A coisa mais estranha e que já valia para o filme de 2019 é a gente chamar Já de live valia? action um filme em Pumba? que nada é vivo. Tudo é 100% digital. Claro, digital da melhor qualidade, porque senão o filme já não sobreviveria à proposta dele.
E, na verdade, justamente a excelência técnica de Mufasa, o Rei Leão, e mesmo do primeiro Rei Leão, live action, vamos continuar usando a expressão, é ela que provoca tanta controvérsia, que causa tanta estranheza em uma parte do público, ao menos. Isso é uma coisa subjetiva e é involuntária. Depende de como o cérebro de cada um vai reconhecer aquilo como aceitável ou não. Nenhum espectador tem, de fato, controle sobre a reação que vai ter a um conceito como esse. A minha reação é de dissonância. A da pessoa ao lado pode ser de completa aceitação. Mas antes mesmo dessa questão, tem uma outra para mim que é bastante importante. É o fato de que a Disney sempre trabalhou muito com a antropomorfização. O que quer dizer? Sim. Atribuir características humanas ao que não é humano. Os bichos da Disney sempre agiram, pensaram, falaram, dançaram, cantaram. Mas a animação torna isso muito mais crível do que o fotorrealismo. Porque na animação o criador tem liberdade total para mexer com as expressões faciais, com os movimentos corporais, e isso, por paradoxal que pareça, torna tudo muito mais crível. Eu digo que esse é um problema anterior, porque se ele já existia no live Acho que crível não seria a palavra que eu usaria aqui, né? Eu acho que eu colocaria. Torna mais. O fato de ser mais lúdico coloca menos barreira. Acho que eu colocaria assim. Crível não seria a palavra que eu usaria nesse contexto, mas eu ia falar que eu gosto muito de assistir críticas de outras pessoas, porque é muito interessante ver o quanto eles focam em pontos diferentes, ou nesse caso que eles focaram no mesmo ponto, mas tiveram opiniões muito diferentes. Eu acho isso muito interessante. Tipo, por um lado, o Otávio ficou feliz por eles apostarem em mais caricaturismo, por assim dizer, nas expressões dos animais, enquanto, assim, mesmo entendendo que ele não achou o suficiente, ele achou que podia se estender, a Isabela Boscov, mesmo tendo esse salto do primeiro filme pro segundo, em questão de. Isso, vamos falar daqui das expressões faciais, né? Ela ainda assim sentiu essa estranheza. Tipo, isso ainda não foi suficiente pra não cair no vale da estranheza pra ela. Enfim. Acho muito interessante. action de 2019, eu acho que aqui ele se acentua. Pessoal, perfume, porta-retrato, agenda, enfeite para casa, camiseta com piada. Publicidade Assim, vocês insider. estão querendo transformar o amigo secreto em inimigo declarado. O mais seguro e a melhor garantia de fazer a felicidade de quem dá e de quem recebe o presente é apostar em praticidade e versatilidade, qualidades que as roupas da Insider têm de sobra. Isso para não Mano, eu sou falar do completamente conforto dessas influenciável. peças de estilo Pior é que eu minimalista queria que mesmo vêm em cores bárbaras e comprar combinam com cores tudo. bárbaras. Melhor Adoro ainda, ela. elas vão na máquina na boa, desamassam no cabide, no Queria corpo muito e comprar a duram camiseta da Insider. muito. Tá com dificuldade para decidir? No site da Insider você pode comprar kits por quantidade, por exemplo, 3 tech t-shirts, ou por look completo. Eu, por exemplo, adoro a combinação de wingsuit com calça wide leg. Mas ficou pequeno ou ficou grande, a pessoa que recebeu o presente preferia outra cor, pois o processo de troca da Insider é simples e rápido. Mas ainda assim, bateu uma insegurança ou deixou para a última hora, agora a Insider tem Eu tô gift precisando. card. Então é simples. Eu Aplique tô o cupom precisando muito BOSCOV15 para ter de 15% camiseta mais pra de academia. desconto em todo o site da Insider e ainda ganhe frete grátis. Mas lembre, o Natal vai só até o dia 25. E agora, de volta à resenha. O filme Lindinha. de 2019, assim como Mowgli, o Menino Lobo, em Nem live fudeu. action, foi dirigido tá. pelo John Favreau, O John que é um cara Favreau! muito mais conhecido por cumprir aquilo que o estúdio espera de Peraí, live deixa eu. action. Foi dirigido pelo John Favreau. Caraca!
que é um cara muito mais sabia que ele era conhecido cineasta. por cumprir aquilo que o estúdio espera dele, fazendo tudo com a maior competência, claro, do que por ser um autor. Quem dirige este filme aqui é o Barry Jenkins, o cineasta de Moonlight, que é, de fato, um cineasta com uma visão autoral em todos os trabalhos que ele fez até hoje. Aqui, para mim, está nítido que o Barry Jenkins está tentando imprimir algo de pessoal ao filme, enquanto vai passando por cima dele aquele rolo compressor, que é o da exigência técnica. É uma exigência imensa e inevitável. O filme está, em grande parte, muito mais Os dois trouxeram, a Isabela e o Otávio trouxeram uma visão que eu não tinha tido quando eu assisti o filme pela primeira vez, e talvez isso me incentive a assistir o filme por uma segunda vez, que é com o olhar de que teve uma exigência do estúdio em cima da visão artística do diretor. Que talvez, assim, tipo, eu senti um pouco disso, mas colocando em palavras, deixando explícito, talvez eu tenha uma outra visão assistindo o filme novamente. na mão de equipes que estão realizando aquilo do que no controle do diretor. Inevitável. O filme está, em grande parte, muito mais na mão de equipes que estão realizando aquilo do que no controle do diretor. Certo. Outro probleminha é que não é tão pequeno assim. Tanto na animação original do Rei Leão quanto no live action de 2019, a história que está sendo adaptada, ou melhor, a história que está inspirando a trama do filme é o Hamlet do William Shakespeare. Um cara que sabia escrever mais ou menos, né? Bolava umas histórias legais. Pois é, o fato é que Bem agora mais os ou menos. roteiristas não têm essa base ultra sólida, testada e aprovada durante mais de 400 anos em que se apoiar. Então o roteiro inventa um monte de vai para lá, vai para cá, muda de lugar, conhece outra pessoa, é aceito, não é aceito, daí acontece isso, daí tem que atravessar todo o território de novo. É um monte de acontecimentos se sucedendo e nunca parece que eles se encadeiam de forma orgânica e natural. A sensação que me deu sempre foi de uma história que está sendo forçada a acontecer. Sim. Por causa dessa preocupação do roteiro de fazer e acontecer o tempo todo, a gente não poucas vezes perde de vista ou vê ir para segundo plano justamente aquilo que mais interessa a gente. Os personagens que a gente conhece e de que a gente gosta. Por exemplo, o próprio Mufasa, que é o pai do Simba, o Taka, o leão que tem nele um irmão, a Sarabi, que vai ser o pivô de um desentendimento, e aquele mandril adorável e encantador, que é o Rafiki, que está contando a história para Kiara, a filha do Simba, e os três alívios cômicos sensacionais, que são Zazu, Timão e Pumba. Tem um bando no qual Mufasa vai parar que não é particularmente interessante, e tem um Não. bando de leões brancos que a certa altura invadem a história e que são menos interessantes ainda. Sim. Outro ponto. Pode parecer ótimo que quem assina as músicas desse filme é o Lin-Manuel Mua! Miranda. Te amo, lindo. Mas até nisso, Mufasa deixa um pouco a desejar. Eu Foi acho o que que eu esse falei. talvez seja um dos momentos menos inspirados da carreira do Lin-Manuel. Não há dúvida de que o apelo dos personagens clássicos do Sim. Rei Leão é mais do que suficiente para fazer com que um grande número de pessoas se interessem em vê-los de novo no cinema. E eu, pessoalmente, não tenho nenhuma objeção por princípio a que um estúdio explore uma marca muito forte dele, porque esse é um fato da vida. Estúdios fazem isso. Mas sempre me dá pena quando eu vejo tanta gente de talento, a equipe que cuida do visual, o Barry Jenkins, os artistas de voz, terem que trabalhar em cima de uma trama que ainda precisava ser muito, muito, muito burilada antes de ser considerada a melhor alternativa. Eu não Então, tenho- em defesa do Lin, aqui, vindo em defesa do meu pai, é. Mentira, meu pai é o Nilson, se ele ouvir isso, ele vai ficar chateado. Mas vindo em defesa do Lin-Manuel Miranda, a minha maior inspiração dentro do teatro musical é. É muito difícil. Eu falei, né, já da questão de. O musical, ele ser basicamente a necessidade de cantar, porque as palavras sem a melodia da música não bastam pra expressar o sentimento. E pra quem
não consome música ativamente, pra quem não gosta de musical, isso não vai fazer sentido. Tanto que a gente viu a diferença na opinião do Otávio pra Isabela em relação às músicas. O Otávio, mesmo não tendo gostado dos números musicais, viu muito valor nas músicas. E a Isabela não. Ela não conseguiu ver o mesmo valor que o Otávio viu, porque ela não gosta de musicais. Ela só ouviu as músicas e pensou, isso não me encaixa. Enquanto o Otávio foi pra além pra apreciar as inspirações africanas dos instrumentais, apreciar as harmonias feitas pelo Lin, porque o Lin é um cara muito bom mesmo. Ah! Enfim. Gente, por favor, me façam um pix pra eu conseguir comprar uma webcam, por favor. Preciso muito de um pix. Enfim, o que eu tava falando? Ah, é. Quando a gente tem um problema um problema dramático no roteiro, fica muito difícil para as músicas fazerem sentido dentro da história se nunca existe um ponto dramático suficiente para existir essa sensação de isso não basta ser falado, precisa ser cantado. Então, eu entendo que se a gente for pegar outras obras do Lin, Mufasa realmente é uma obra fraca. A gente falando, né, da trilha sonora de Mufasa, é um conjunto fraco. Se a gente for levar em consideração outras obras dele, vamos, tipo, tirando Hamilton, que, tipo, é Hamilton, que é tão genial, que é, tipo, até surreal que exista. Falando de In the Heights ou Moana. Eu não assisti Moana 2 ainda, tá? Só pra avisar. Mas falando de In the Heights, Moana. Até. Eu não vou lembrar o nome. 21st Jump Street, eu acho que é o nome do musical. Que é aquele musical da policial que entra na escola e tal. É um pocket show e tal. Ah, tá, beleza. Oi, vida, inclusive. Você chegou no momento em que eu tô palestras. Enfim. Se a gente for pegar outras obras do Lin, e tirando aquela música Scatterbud dele, que ele escreveu pra Pequena Sereia, vamos ignorar essa também. Encanto também é ótimo, tá ligado? Se a gente for pegar outras obras do Lin, a gente vai ver que Mufasa realmente é fraco. Mas porque as músicas não são boas? Não. Porque as músicas tecnicamente são muito boas. Tem uma técnica impecável. Mas eu julgo. Calma aí. Eu julgo que é porque o roteiro não deu carga dramática o suficiente para as músicas fazerem sentido. É isso. Eu entendo pessoas que não estão acostumadas a ouvir musical e não gostam de musical não gostarem. Mas pra mim, pessoalmente, eu como fanzaço pra cacete de musical, julgo como o maior erro do como um erro maior da trama do filme do que do Lin em si. Posso falar isso? Será que eu posso? Tô passando pano! E Pra daí? mim, ver leão com cara de leão de verdade cantando é um pouco demais da conta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Com certeza, Inscreva-se gata. no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.
Enfim, acho que é isso.